gente teve a sorte de vir aqui pro Japão sem dívidas e conseguimos ter aí a oportunidade de procurar emprego por aqui mesmo. Quem acompanhou aí o vídeo anterior, né, dessa playlist, viu que a gente veio pro Japão com o visto que a gente ganhou de uma agência aí. Eu digo ganhei, mas não é bem um presente, né? Se vocês quiserem saber o que aconteceu, é só assistir o vídeo anterior aí que vocês vão estar entendendo tudo. O que eu quero dizer quando ganhamos o visto, né? Nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho aí como que foi aí a nossa procura aí por trabalho, né? Já que a gente chegou aqui particular, né? A gente veio por conta para cá. Nós não viemos financiados, então não viemos com emprego. E depois de uma longa viagem, né? Chegamos aqui no Japão. Eu, particularmente, não gosto de viajar de avião, sabe? Literalmente me deu uma caganeira, né? Eu passei a viagem inteira praticamente indo direto no banheiro, né? E isso ninguém merece. Eu viajei de avião aí da outra vez quando eu vim aqui pro Japão, né? E fora isso aí, eu nunca tinha feito viagem de avião. Então essa aqui foi a terceira vez que eu fiz a viagem, né? Porque da outra vez eu vim, voltei e agora vim pra cá de novo. E por incrível que pareça, nas 3 vezes deu um problema aí na minha barriga, desandou e dá esse problema de ter que ficar indo pro banheiro direto. E o pior de tudo é que demora uns 3 dias pra isso acabar voltando ao normal, né? Melhorar de novo. Eu acho que é o nervosismo que a gente passa, né? Isso aí acaba mexendo mesmo com essa parte aqui da barriga, do intestino, sei lá o que é. Como eu tinha citado no outro vídeo, né? O irmão da Harumi foi nos recepcionar no aeroporto e confesso que dessa vez o problema não era só o avião, né? Que me deu esse revestrez aqui na barriga, né? Mas também ficava muito preocupado aí com essa recepção. Eu não sabia como que ia ser, né, a reação por parte do irmão, né, da cunhada da Harumi, porque eu não conhecia eles, né, ia ser a primeira vez que eu ia estar encontrando. Então acho que juntou tudo isso aí, né? O medo do avião com esse receio, né, de como ia ser a recepção. Mas graças a Deus foi tudo bem. Foi muito bem recebido. E a nossa sorte foi de ter alguém, né, poder nos apoiar nos primeiros dias aqui no Japão. Sou muito grato, né, por que ele fez por nós, dando um teto para a gente ficar até a gente conseguir encontrar um emprego e um lar para a gente, né, um apartamento para a gente poder estar alugando. E na verdade eu não me sinto bem assim estando fora de casa, né, ainda mais dando trabalho para alguém. Você fica meio assim com aquela sensação de que está incomodando. Então o que eu mais queria encontrar era um trabalho logo, né? Queria já estar vendo um apartamento. Geralmente as empreiteiras têm um apartamento. E através da revista Alternativa, logo que a gente chegou, a gente foi procurar algumas revistas alternativas. E lá tem, né, como todo mundo sabe, aquela parte de empregos, né? Por lá a gente acabou vendo algumas agências ligando, pesquisando empregos, marcando entrevista, né? Aí a gente acabou visitando algumas fábricas, né, e alguns apartamentos de algumas empreiteiras, porque eu estava disposto a aceitar qualquer tipo de apartamento, né? Não estava em condições de estar exigindo apartamento
De estar escolhendo, né, que eu quero dizer. Então, o que tivesse ali, para mim, estaria bom, né, porque pra gente poder estar saindo logo e deixar de incomodar as pessoas. Então, tanto fazia se o apartamento ia ser pequeno, se ia ser grande, novo, velho, isso era a menor das preocupações. O que eu estava mais preocupado era com o serviço que a gente ia pegar, né? O serviço que a Harumi poderia pegar, então esse tipo de coisa era mais importante para mim. E eu lembro que naquela época a gente visitou uma fábrica de parafusos. A gente fez os testes, né? Na fábrica tem uns testes para você fazer ali. Aí depois você passa por uma entrevista. E esse serviço, na verdade, ele era aquele serviço que a turma chama de Nikotai, que seria de 2 turnos, né? Revezamento de turno. E bem nessa entrevista aí, quando a gente estava lá conversando, me perguntaram, né, o que eu acharia, né, se por acaso eu e a Harumi caísse num ban diferente, né? O ban seria o turno, né? Ela caísse num turno e eu caísse no outro. E nisso aí, sabe quando você fica assim, tipo, tipo 5 segundos, assim, é uma coisa bem rápida, mas a pessoa percebe que você parou um pouquinho para pensar para poder responder, né? E eu respondi que tudo bem, que não teria problema. Só que teve essa pequena pausa e isso aí fez com que a pessoa pensasse, talvez para ele não é interessante estar trabalhando em turno separado, né? Mas mesmo assim ele respondeu que sim. Aí eu sei que a gente fez essa entrevista, foi embora e a pessoa lá, o Tantoshi, que levou a gente lá nessa fábrica, ele falou que depois eles iriam ter a resposta, né, da fábrica e que eles iriam ligar pra gente, né? Então a gente teve lá a ligação no outro dia falando que a fábrica não acabou não aceitando e a pessoa falou que provavelmente foi por conta disso. Eu demonstrei naquele momento, quando ele perguntou desse negócio do turno, não deu aquela certeza. Então, a primeira lição aí que eu tive aí naquele tempo, né, foi de que a gente, se você, né, um dia estiver vindo para cá, numa entrevista tal, nunca demonstre dúvida, seja direto nas respostas, né, e seja bem claro, só responda o que é necessário, né. Então, isso aí vai te ajudar bastante. E nisso aí, a gente foi pesquisando outras agências, fazendo ligações. E o meu cunhado naquela época, ele tinha um amigo que trabalhava de motorista de caminhão. E ele pegou e conversando sobre a gente lá, esse amigo dele pegou e falou que conhecia um chachu de uma empreiteira. Chachu seria dono, né, de uma empreiteira. Só que era uma empreiteira pequena e ele ofereceu o número de contato. Aí eu peguei e falei assim, então, já que ofereceu esse número de contato, eu vou pegar e dar uma ligadinha para ver o que tem por lá, né? A gente ligou e falou que tinha emprego, sim, e tal. A gente marcou uma visita. Essa fábrica aí era tipo uma fundição, né? Não é de ferro, as peças eram de alumínio. Uma fábrica pequena. E a gente foi dar uma olhada no serviço, né? Então o serviço na parte da fundição, quando eu olhei assim, a gente percebeu, né, que era um ambiente um pouquinho mais sujo. Mas a outra parte, que é a parte do Kensa, era uma parte mais bonita, mais limpinha, e era onde a Harumi ia trabalhar, né? Que Kensa, geralmente, nessa fábrica aí, era a mulher que fazia. E o que teve também nesse dia aí, quando a gente foi falado pra mim que para homem, naquele momento, a gente ainda não tinha vagas
mas que poderia abrir em breve, né? Então a Harumi começaria a trabalhar e eu teria que esperar alguns dias. Não me falaram quanto tempo. A gente ficou meio com receio disso aí, mas ao mesmo tempo que a gente viu a fábrica, eles mostraram o apartamento pra gente, a gente tinha gostado, era uma kitnet. E a gente pegou e pensou, vamos arriscar pegar, né? E como eu tava com a minha carta aqui do Japão já vencida há 15 anos, eu tinha que renovar ela logo, né? Porque eu tinha a carta da primeira vez que eu vim aqui pro Japão, voltei pro Brasil, fiquei 15 anos no Brasil, depois eu vim pra cá. Então minha carta já estava vencida, né? E eu precisava renovar essa carta no prazo de um mês. Se eu não fizesse nesse prazo de um mês, eu teria que fazer todo aquele processo de transferência de carta brasileira para japonesa desde o início. Então, calhou a dar tudo certinho, né? A Harumi começou a trabalhar. Nesse tempo que a Harumi estava trabalhando, eu já fui lá e fiz essa parte da renovação de carta. E essa kitnet que a gente acabou pegando, ela tava meio sujinha assim por dentro, né? Como é um apartamento, uma kitnet da empreiteira, não é como se você estivesse alugando particular, né? Que você vai entrar, vai estar tudo limpinho, tudo reformado, né? Então, conforme vai saindo os funcionários, você vai entrando do jeito que tá o apartamento lá, né? Você pega e entra. Então, como eu tava esperando essa vaga, eu passava o dia fazendo a limpeza, né? E comecei a desmontar tudo ali e fazer essa limpeza geral, desde a sacada lá na frente, né? Até a parte da cozinha, comecei a desmontar exaustor, fogão e assim eu ia passando o dia enquanto a Hanumi estava trabalhando. Aí passou alguns dias, a empreiteira pegou, me ligou e falou assim: ah, você não quer ir lá fazer um baito na fábrica lá, né? Que tipo, quando falta alguém, aí você vai lá e fica no lugar dessa pessoa que faltou. Eu falei: ah, tudo bem, né? Vou lá, é só me ensinar o serviço. E foi assim. Então, quando faltava alguém, eles me ligavam: ó, amanhã vai ter um baita. Aí eu ia lá, trabalhava lá um dia, 2 dias. E com isso aí, o chefe lá do setor lá da fundição acabou gostando do meu trabalho e ele acabou dando um jeito de me efetivar lá e conseguir uma vaga para mim estar trabalhando lá, não fazendo mais esse tipo de bico, né? Indo de vez em quando. Já entrei para trabalhar lá no setor, só que no setor de fundição. Mas o importante é que eu estava empregado, né? Consegui esse emprego. O trabalho não era pesado, né? Menos mal. Só o calor que judiava bastante. Aí, o que eu fazia lá no trabalho? Bom, isso aí te conto aí no próximo vídeo. Fui!